Olá, eu sou a Aline e hoje é a última aula do curso Línguas Gerais, Origens e Transformações Gramaticais da primeira Escola de Estudos Linguísticos do GEL. Na aula de hoje, eu convidei duas professoras que trabalham com línguas tupi-guaranis, a professora Valquíria Neiva Praça, da UNB, e a professora Maria Magalhães, também da UNB, e nós vamos apresentar, então, um trabalho que nós fizemos juntas a respeito das línguas, de línguas tupi-guarani. Bom, então, vamos olhar um pouco dados do Tupinambá. Se vocês olharem os dados em a gente tem um verbo transitivo, o verbo morder, em que ele recebe esse prefixo de terceira pessoa, i. Então, e que está marcando, nesse caso, o argumento interno, né, o objeto, né, eu mordi. No exemplo 2, eu tenho um verbo intransitivo, mas um tipo específico de verbo intransitivo, chamado de verbo intransitivo estativo, então, que também recebe esse i. Ele lembrou-se disso. Até aí, tudo bem, né? Vamos agora para o exemplo 3. Eu tenho um nome, né, um substantivo, remédio, que está funcionando como predicado. Então, literalmente, significaria algo como a remédio em relação ao pajé, ou seja, o que a gente costuma traduzir como o pajé tem remédio. Percebam que esse mesmo i marca aqui o que a gente chama de complemento do nome, tá? Ou argumento interno do nome, mas isso seria outra história. E no exemplo 4, vejam que a posposição dentro recebe a mesma marca. Então, que seja assado dentro dele. Então, eu tenho uma mesma marca de pessoa em verbos, em nomes e em posposições. Essa característica levou Lemos Barbosa, em seu curso de Tupi Antigo, de 1956, a dizer o seguinte: a distinção verbo e nome não é nítida, pois todo nome pode tornar-se um predicado, e todo verbo no infinitivo é um verdadeiro nome. O mesmo parecem ter dois estados, o verbal e o nominal. Bom, a gente sabe que sempre houve uma distinção entre nomes e verbos, tá? Uma das características que distinguem claramente essas duas classes é que apenas verbos podem ser nominalizados, tá? Entre outras características. Mas, de fato, nas línguas tupi-guarani, há muita morfologia transcategorial. O que é isso? Morfologia que ocorre em nomes e verbos. E ainda em posposições. Essas características, e principalmente essa característica de nomes funcionarem como predicados, entre outras, muitas outras características, são levantadas por Michel Lunet em sua gramática da língua náhuatl, do náhuatl clássico, para falar de um tipo de língua chamado de línguas omnipredicativo, ou seja, tudo predica, tá? O náhuatl clássico era uma língua falada no México, era a língua dos povos do México, tá? E ela é da onde vem, por exemplo, a palavra chocolate e tal. E essa característica é estudada por Lunet, e depois ele faz vários artigos mostrando outras características associadas, e mais tarde o professor Francisco Queixalós, observando os aspectos da omnipredicatividade do náhuatl e das línguas tupi-guarani, propõe que as línguas tupi-guarani derivam de uma língua omnipredicativa. Ou seja, em algum momento haveria uma superclasse de predicados, e isso ainda que houvesse distinções entre nome e verbo. Tá? Quando o Queixalós e o Lunet falam isso, eles estão pensando muito nas características verbais, tá? Nas características da capacidade de nome, verbo e posposição funcionar como predicado. De um outro ponto de vista, do ponto de vista da teoria gerativa, eles olham muito para
constituintes. E eles acabam vendo nesse mesmo grupo de línguas o que eles costumam chamar de não configuracionalidade. Do ponto de vista da não configuracionalidade, a professora Ione Leite escreveu um artigo neste livro, em que ela propõe que o Tupinambá, assim, tal como descrito na gramática do Anchieta, seria uma língua não configuracional. Da mesma maneira, a professora Márcia Damaso de Oliveira, também na sua gramática sobre o Assurini, também propõe que o Assurini seria uma língua não configuracional. Desse estágio inicial onipredicativo, teria, então, emergido nas línguas essas características de morfologia transcategorial. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar justamente com isso, olhar para o Tupinambá e para o Ampiaua, o Guajá e o Inhangatu, para ver até que ponto essa morfologia transcategorial que estava lá preservada no Tupinambá se mantém nessas outras línguas. Tá? Para tanto, então essas outras línguas, o Tupinambá, são todas línguas da família Tupi-Guarani, o Guajá no grupo 8, o Ampiaua no grupo 4, e o Tupinambá no grupo 3, o Inhangatu, então, visto como uma descendente do Tupinambá. Para vocês terem uma ideia, o Inhangatu é falado no alto do Rio Negro, na Cabeça do Cachorro, por cerca de 8 mil pessoas. O Ampiaua é falado no estado do Mato Grosso, ou seja, no meio do Cerrado, por 950 pessoas. E o Guajá, no estado do Maranhão, é a língua o povo mais isolado. Tá? Justamente para fazer essa comparação é que eu chamei a professora Valquíria Neiva Praça, que tem trabalhado há anos com os Ampiaua, também conhecidos como Tapirapés, e a professora Marina Magalhães, que tem trabalhado há muitos anos com os Guajá. Bom, essa primeira parte do que a gente vai falar foi publicada na Revista Virtual de Estudos da Linguagem, a Revel, como um artigo chamado Morfologia Transcategorial e a sua relação com o padrão omnipredicativo. Essa primeira parte em que a gente fala das marcas de pessoa. Então, as línguas mais conservadoras são o Tupinambá e o Ampiaua. O Ampiaua, que também é chamado pela professora Ione Leite, ela também vê traços de não configuracionalidade no Ampiaua. Então, o que acontece nessas línguas? Os nomes podem funcionar como predicados. Então, se eu tenho irmã, né? Eu tenho uma irmã, seu nome é Ionaí. Eu não preciso de verbo, nem de verbo cópula, nem de nada disso. O nome funciona como predicado. É como se eu sempre dissesse ser irmã, ser nome. Né? Ou, no caso, ser Ionaí. O pajé tem remédio, então há remédio para o pajé, no Tupinambá. Verbos como predicados. Então, também sem marca nenhuma, o verbo, o macaco está falando na árvore, eu vim do Tupinambá. Agora, nomes como argumentos. Basta colocar essa marca A e o nome acontece como argumento. Minha irmã chorou depois de ir embora. O pajé conhece o remédio. E os verbos como argumentos não precisam de nada. Basta a mesma marca A e os verbos, vejam o verbo falar, que no exemplo anterior estava como predicado, agora ele funciona como argumento. Minha fala é sempre bela, no exemplo 11. E minha lembrança da tua vinda, tá? O que é vir, que estava lá funcionando como eu vim, né, como predicado, agora funciona como argumento, bastando o morfema, o sufixo A, que é chamado de referenciante, que torna o termo capaz de referir. Isso acontece, então, nas línguas mais conservadoras, no Tupinambá e no Ampiaua. Agora vamos olhar um pouquinho para o Guajá e para o Inhangatu. No Inhangatu, verbos funcionam como predicados. Então, a onça foi embora,
E a onça já foi embora em Engatu, os verbos como predicados. Agora, nomes como predicados também é possível. Então, ele tem piolho, há piolho em relação a ele. E em 16, eu sou Baniwa, né? Eu, Baniwa, em Engatu, não precisando de cópula nem de nada, né? Porque o nome, por si só, funciona como predicado. No entanto, tanto em Guajá quanto em Engatu, para verbos poderem funcionar como argumentos, eles precisam de uma nominalização. Então, meu dormir foi cumprido. Então, você veja que o verbo dormir precisou ser nominalizado por esse sufixozinho ra. No mesmo sentido, em Engatu, isso destrói nossos pensamentos. Precisou ser nominalizado. Então, a gente tem uma morfologia transcategorial para pessoa, que no Ampiawa eu tenho o verbo estativo recebendo essa marca, né? Então, mei é magra, né? Então, ser magra, verbo estativo. O marido dela foi pela floresta, então eu tenho de novo o marido, um nome que recebe o prefixo de pessoa, tá? E uma posposição em direção dele recebe a mesma marca, tá? Então, mantém-se a morfologia transcategorial de pessoa em Ampiawa com verbos, nomes e posposições. No Guajá, eu tenho também o verbo, o Guariba deve estar gordo, ser gordo um verbo, recebe essa marca aí. Pegue a roupa dele, traga. Então, roupa também recebe esse prefixo de pessoa. E a posposição também recebe o mesmo prefixo de pessoa. De novo, verbos, nomes e posposições podem receber a mesma morfologia de pessoa. Em Engatu, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui nomes. Então, o filho dele era bonito. Estar cansado, o menino está cansado, né? Já está cansado, recebe essa mesma marca. E ele pulou por cima disso, também recebe a mesma marca. Só que no Engatu tem uma questão. A maioria dos verbos estativos, desculpa, funcionam como puranga, não recebem marca nenhuma. O filho dele era bonito, sem marca de prefixo nenhuma. Alguns verbos estativos, como estar cansado, recebem. Então, é uma subclasse que se mantém. Agora, eu vou chamar, então, a professora Valquíria, que vai apresentar outras morfologias transcategoriais. Tá? Boa tarde. Olá a todos, como vão? Tá? Vamos ver outras morfologias transcategoriais. Eu, particularmente, vou falar de reduplicação e de causativização nas línguas da família Tupi-Guarani. Nós não escrevemos um artigo sobre essa morfologia transcategorial que vai além dos índices marcadores de pessoa, mas apresentamos um trabalho no 8º Sintaxe das Línguas do Mundo, em Paris. Tá? Então, vamos aos dados. Vamos ver os causativos primeiro em Tupinambá. Né? O que vem a ser causativo? Nessas línguas, o causativo é um operador de ajuste de valência muito produtivo. Então, vocês podem ver aí que ele é um sufixo, tá? O sufixo mo. E ele vai sempre, tanto no Tupinambá quanto no Ampiawa,
ele pode ser afixado tanto em núcleo de predicado de valência 1, ou seja, intransitivos, ou em nomes, sempre também transformando, ou seja, aumentando a valência desses predicados, tornando verbos de valência 2, tá? O que a gente pode ver é que em português nós não temos o causativo como o morfema, né? Ele pode ser lexical, como o verbo mostrar, eu fiz alguém ver, ou com uma perífrase. Eu fiz alguém fazer alguma coisa. Mas no tupinambá, como vocês veem aí no exemplo 27, o sufixo mo, ele ocorre em um verbo, então você fez alguém correr. E no 28, eu fiz alguém ter roupa. O que nós temos é que, semanticamente, o que ocorre com o causativo, além dele aumentar essa vaga, né? Esse morfema, ele promove uma reorganização na cadeia de ação. Então, tem um novo participante, né, que é o causador, ele vai ocupar uma posição aqui de sujeito e vamos dizer, argumento, que ocupava a posição de sujeito, passa a ocupar uma vaga de objeto na estrutura argumental. Então, o participante introduzido que é o argumento interno ao verbo, né? Então, nós podemos observar que, semanticamente, há uma intervenção direta e física por parte do causador, né? Uma concentração de energia que pode provocar uma mudança, vamos dizer assim, no causado, tá? Então, nós vemos esses dados aqui, infelizmente, nós não temos a oração ou a sentença completa, mas nós podemos ver isso muito bem no Ampliaua. Né? Então, nós temos aqui o verbo dormir, que seria eu durmo, um verbo de valência 1. Então, acrescenta aqui o causador, né, a primeira pessoa. Eu vou fazer Morir dormir antes. Então, vocês vejam que aqui, quem dormia era Morir, quem deveria dormir passa a ser o causado, né? Na 29, nós temos um verbo, já no exemplo 3, o núcleo desse predicado intransitivo é memut, né, que é filho, existir filho, e o pajé me fez ter filho. Ou o seguinte, o pajé me fez um tratamento e a partir disso eu pude ter filho. Então, o causativo acontece no Ampliaua e no Tupinambá, tanto com nomes quanto com verbos. Agora, no Guajá, o que nós vamos observar é que esse mesmo causativo ma, ele só vai ocorrer com verbos de valência 1, ou seja, intransitivos, tá? Então, nós temos aqui no 31 o verbo mamar, e ela fez o filho mamar, ou seja, amamentou, e no 32 nós podemos ver o causativo mar aqui como... ele também... Estar grávida é um verbo descritivo, mas é um verbo. Então, o causativo é restrito aos verbos em Guajá. Então, vamos aqui ao causativo no Nhengatu. Então, como vocês podem ver, no Nhengatu, o causativo mu, ele pode funcionar tanto com verbos quanto com nome. Então, vejamos aqui no exemplo 33, né, com o verbo baca, acordar. Por uma regra morfofonêmica, ele se torna só o som do ma, como está escrito aqui, né? Então, vocês vejam, acordaram aquele macaco, ou seja, eles fizeram aquele macaco acordar. E no exemplo 34, nós vemos aqui o tabaco, então, ele os abençoou com o tabaco, que é esse ato que eles têm de assoprar. Então, ele se tornou causativo valência 2. Então, Nhengatu,
fazendo uma breve retrospectiva, o causativo pode mudar a valência do nome do verbo em Tupinambá, no Ampiaua e no Iengatu, mas no Guajá ele só altera a valência de um verbo, seja ele descritivo ou um verbo intransitivo ativo. Agora nós vamos ver também outras marcas, outros marcadores transcategoriais, que no caso é a reduplicação. A reduplicação, só dizendo para vocês, ele é um processo, né, um processo morfológico muito produtivo nas línguas da família Tupi-Guarani. Em geral, e aqui eu vou falar particularmente no Ampiaua, mas no geral também, ele pode ocorrer em verbos, em nome, em posposição, em advérbios, em numerais, e até mesmo em alguns sufixos que a gente consegue ver a gramaticalização deles, né, que é o atenuativo e o intensivo. Então, esse é um processo que, em predicados verbais, ele possui um valor aspectual, expressa interação, intensificação, geralmente assim. Então, no Tupinambá, no exemplo 35, tem aqui o verbo pular, né? Eles pularam um após o outro, tá? Então, eu tenho aqui um verbo sendo reduplicado. Já no exemplo 36, nós temos um tipo de plataforma, ou seja, uma madeira um pouco mais alta, e aí vocês têm mutar, reduplicado, que vai nos dar a ideia de escada. Então, nós estamos trabalhando aqui com esses dados, porque, como vocês sabem, o Tupinambá foi uma língua descrita, e nós não temos aqui marcadores de pessoa, somente o dado. Vamos para o exemplo do Ampiaua, né? Então, vejam aqui no exemplo 37. Nós temos aqui um verbo reduplicado por questões, fenômenos de questões morfofonêmicos, ou se ele é silábico ou assilábico, dissilábico. Como ele aqui é dissilábico, há uma reduplicação completa do nome. Então, você tem nopan, que é bater. Então, eu bati na cobra repetidamente, intensamente, mas com essa ideia aspectual. Já no exemplo 38, aqui, nós temos um nome reduplicado, que é o irá, que é o pássaro, né? Na árvore, muitos pássaros conversam, né? É para dar uma ideia de quantidade também, assim, de conjunto, porque nessas línguas nós temos outros itens lexicais que indicam coletivo, plural, né, sejam eles lexicais ou gramaticais, né? Então, em Tupinambá e em Ampiaua, nós temos aqui a reduplicação, ela pode ocorrer tanto com nome quanto com verbos. Agora, no Guajá e no Iengatu, a reduplicação, ela é restrita a verbos, né? Então, como vocês podem ver aqui no Guajá, você tem o chutar, ou seja, ele chutou a bola sucessivamente, né? E no 40, com o verbo cortar, que também ele não houve uma reduplicação da palavra toda, porque ela é dissilábica, né? Então, entra de acordo com essas regras de reduplicação. Então, vocês estão vendo que o Tupinambá e o Ampiaua são línguas mais conservadoras de acordo com esses morfemas transcategoriais, ou que deveriam ser transcategoriais entre nomes e verbos. Então, agora, nós vamos vamos apresentar a professora Marina Magalhães, que vai trabalhar com marcadores transcategoriais, que é o aumentativo e o diminutivo.
Olá, pessoal. Como falado, apresentado pela professora Aline e professora Valquíria, eu sou a professora Marina Magalhães e vou complementar o último tipo de marcadores transcategoriais que a gente abordou aqui nesse estudo, que são as marcas de aumentativo e diminutivo nessas 4 línguas em foco aqui da nossa apresentação. Então, começamos com o aumentativo em Tupinambá. Como vocês podem observar aí no exemplo 41, a gente tem o substantivo cobra associado a um sufixo de aumentativo, o su, no caso do Tupinambá, que dá a ideia de dimensão, cobra grande, né, como aumentativo do português e de grande parte das línguas do mundo. Mas a diferença dessas línguas é que essa marca morfológica de aumentativo também pode ocorrer com raízes verbais. Em 42, por exemplo, vocês podem ver o verbo ur, que é o verbo vir, também associado a essa mesma marca morfológica de aumentativo. E, no caso, a semântica desse sufixo, quando associado a raízes verbais, é uma semântica de quantidade. Então, quando você tem o sufixo su associado a uma raiz verbal transitiva, como essa, isso significa que o sujeito, o participante agente dessa oração, é quantificado em termos de muito, né? Muitas pessoas vieram. Vamos ver o que acontece com a marca de diminutivo, também no Tupinambá. O diminutivo, assim como o aumentativo, também pode acontecer com raízes nominais, como em 43, no caso de criança, pitang associado ao i, pitangui, dando, então, a semântica de dimensão menor, né, que é a semântica mais típica do diminutivo. E aí a tradução seria criancinha, o pai da criancinha é Jesus, no caso dessa sentença. Em 44, a gente vê o mesmo morfema, que expressa diminutivo, associado ao verbo nascer, né, seari, que seria exatamente esse caso aí, né. Associado ao verbo nascer, em Tupinambá, dá essa noção, essa semântica de subjetividade do interlocutor, do falante, no sentido de que você está usando esse verbo numa semântica mais de carinho, de amor. Então, Elizinho nasceu da barriga de Maria, né, nesse sentido. Então, mesmo associado ao verbo, você está usando esse morfema para se referir a uma maneira específica de falar, de expressar esse verbo, essa ação expressa por esse verbo, uma maneira carinhosa. Vamos para os dados do Ampiaua. Assim como no Tupinambá, o Ampiaua também, no Ampiaua a gente também encontra sufixo de aumentativo associado a raízes nominais e a raízes verbais. Então, no exemplo 45, a raiz de menino, conomim, associada ao sufixo aumentativo o, expressa uma noção de dimensão aumentada, o meninão. Em 46, o mesmo morfema, e é um alomorfe dele, com 2 vogais, o, associado à raiz do verbo pegar, também expressa uma noção quantitativa, certo? Então, meu pai pegou muitos peixes. Então, isso, o morfema de aumentativo associado a uma raiz verbal vai expressar uma quantidade grande em relação ao paciente do verbo transitivo. Em Ampiaua também existe o morfema diminutivo, né, e ele também, assim como no Tupinambá, é associado a raízes nominais e verbais. Então, a gente está vendo aí que são morfemas transcategoriais, né, nessas 2 línguas. Então, no exemplo 47, a gente tem a raiz de marido, que associada ao sufixo i, de diminutivo, vai dar uma leitura de lá vem um maridinho para você. Então, mais uma vez, não é só uma questão de semântica que expressa dimensão, pequeno ou grande, mas assim como no português, essa semântica é estendida para também expressar uma noção de subjetividade, ou seja, o falante está expressando algo que ele quer denotar carinho, amor, educação, né? Então, depende muito do contexto e da palavra que ele é associada. Em 48, também o verbo comer, associado ao sufixo diminutivo,
como está aí em AOI, significa comer um pouquinho, né? O pássaro come um pouquinho de néctar da flor. Então, também essa noção de uma intensidade, né, menor em relação ao ato de comer. Guajá, uma terceira língua, então, dessas 4 que a gente está abordando nesse estudo. Em Guajá, o sufixo aumentativo e diminutivo, no caso aumentativo, no caso desses exemplos 49 e 50, também, como nas outras línguas, ocorre associado a nomes e verbos, tá? O Guajá tem uma especificidade em relação a esse sufixo, que é, toda vez que ele ocorre associado a nomes, ele não está expressando uma dimensão específica daquele elemento, mas ele indica a dimensão inerente daquele nome. Então, por exemplo, a palavra tatu, sem o sufixo ru, significa um tatu comum. Mas o tatu-ru é uma outra espécie de tatu. No caso aí, o tatu canastra, que é aquela espécie inerentemente maior. Então, esse sufixo aumentativo, quando ocorre associado a nomes no Guajá, ele indica espécies de animais que são similares entre si, mas que uma é inerentemente maior do que a outra. Então, tatu-ru não significa um tatu grande pela dimensão dele, porque ele é um tatu adulto, por exemplo, mas significa uma espécie grande de tatu, mesmo que seja um filhote de tatu canastra, ele vai ser um tatu-ru. Então, eu matei um tatu canastra na floresta, o tatu-rua se refere ao tatu, espécie grande de tatu, que é o tatu canastra. Em 50, a gente observa, então, a associação desse sufixo, ele tem uma alomorfia, porque o Guajá tem alomorfes condicionados no processo chamado de harmonia vocálica, então, em vez de ru, vai acontecer o r, mas é o mesmo morfema. Então, associado ao verbo in, que é o verbo falar, significa falar grosso. Então, a noção do sufixo de aumentativo, quando ele ocorre associado a verbos no Guajá, é uma noção de intensidade, e não de quantidade, como nas outras línguas que a gente viu até agora. No próximo slide, esse slide que entrou aqui agora, o diminutivo em Guajá. Então, da mesma forma que o sufixo aumentativo, o sufixo i, ou in, que expressa diminutivo no Guajá, ele também está associado à dimensão inerente daquele referente. Como vocês podem observar aí no exemplo 51, o nome ariranha, que é uma espécie de animal, quando associado ao sufixo diminutivo i, torna-se uma outra espécie, que é a lontra, que é inerentemente menor do que a ariranha, que é maior, certo? Então, na verdade, não se trata do animal ariranha, mas do animal lontra, cujo nome na língua é a raiz do nome ariranha associada ao diminutivo i, certo? Então, a lontra é aquela que pertence à água, é isso que significa essa sentença. Em 52, o mesmo sufixo alomorfe dele, a-in, nesse caso, associado ao verbo falar, dá uma ideia de que o falante está querendo exprimir educação nesse pedido. Então, espera o Junai falar um pouquinho comigo, deixa o Junai falar um pouquinho comigo. Nesse sentido, o falante está querendo expressar um pedido de uma maneira educada. Então, ele usa o diminutivo associado ao verbo, tanto para expressar uma intensidade menor da ação, por exemplo, soprar um pouquinho, é um exemplo que eu tenho também nos meus dados, mas eu também posso expressar uma frase falada com maior cuidado, com mais educação. E, por fim, o Nhengatu é a única das 3 línguas em que o aumentativo e o diminutivo se restringiu somente à classe dos nomes. Então, ele ocorre apenas com raízes nominais, como a gente pode ver aí no exemplo 53, a farinha associada ao sufixo de aumentativo uaçu, vai significar um monte de farinha, então não está expressando aí exatamente dimensão, mas uma quantidade, né? Não é uma farinha grande, mas é um monte de farinha. E o miri, que é o sufixo de diminutivo do Nhengatu, associado à raiz de pássaro, vai significar um pássaro pequeno, e aí expressando dimensão, né? Então,
concluindo essa questão dos morfemas transcategoriais aumentativo e diminutivo, a gente observa que eles ocorrem nas 3 primeiras línguas, então, Tupinambá, Ampião e Guajá, transcategorialmente, tanto com nomes quanto com verbos, e no Nhengatu apenas com raízes nominais. E a semântica que ele exprime varia de língua para língua por particularidades que a gente teria que ter um outro curso para falar sobre isso. Passo agora a palavra novamente à professora Aline para fazer as considerações finais. Então, a gente percebe que no Tupinambá, então, se a gente olhar as 4 línguas, a gente vai perceber que no Tupinambá, a marca de pessoa da série estativa, ela ocorre com verbos transitivos, com verbos intransitivos estativos, com nome e com posposições. No Ampiaua, a mesma coisa, então, nessa característica, o Ampiaua e o Tupinambá são muito parecidos. No Guajá, verbos transitivos, nomes e posposições ocorrem com a mesma marca de pessoa, e no caso dos verbos intransitivos estativos, em sua maioria, também recebe a mesma marca de pessoa, exceto um pequeno grupo de verbos que começa a perder. No Nhengatu, verbo transitivo não mais aceita essa marca, a marca passa a ser só para nomes e posposições, e apenas um pequeno número de casos, a gente viu com o verbo querer, que é estar cansado, mantém a possibilidade de marcar com a marca de pessoa, prefixo de pessoa da série não ativa. Em relação às outras categorias transcategoriais, a gente vê que Tupinambá e Ampiaua, nomes e verbos compartilham causativo, reduplicação, diminutivo e aumentativo. Já o Guajá e o Nhengatu são menos conservadoras nesse sentido. Então, no Guajá, o causativo e o reduplicativo se estabeleceu apenas para os verbos, enquanto o diminutivo e o aumentativo continuam em nomes e verbos. Já em Nhengatu, apenas o causativo está em nomes e verbos, a reduplicação está, como no Guajá, apenas para verbos, já diminutivo e aumentativo passou a ser uma categoria só sufixos apenas nominais, que ocorrem apenas como nomes. Tá? Se a gente olhar, então, para essas línguas, a gente vai ver um histórico em que a perda da morfologia transcategorial é associada à perda de propriedades mais conservadoras dessas línguas, que teriam a ver com essa propriedade omnipredicativa, que seria outra história para a gente discutir em outro momento. Tá? Mas a gente pode fazer, a partir dessa leitura, uma questão com relação ao contato. Quando a gente trabalha com aquela hipótese de que o Nhengatu seja um crioulo, a gente perde a possibilidade de verificar essas semelhanças entre o Nhengatu e o Guajá. A gente perde a possibilidade de ver os passos das mudanças. A gente não entende como é que, por exemplo, o Nhengatu ainda mantém causativo em nomes e verbos, e como é que essas mudanças foram ocorrendo passo a passo. Vários estudos comparativos têm sido feitos por mim, pela professora Valquíria e pela professora Marina, em que a gente consegue observar as transformações dessas línguas do Tupinambá, do Ampiaua, do Guajá e do Nhengatu, e que se a gente simplesmente deixasse o Nhengatu de lado, a gente simplesmente não teria a possibilidade de verificar como que essas línguas que essas mudanças estão acontecendo. Então, por exemplo, para essa discussão da omnipredicatividade, a gente escreveu um artigo na Forma e Função, disponível para quem quiser ver. Na Liames também a gente trabalha com um conceito chamado por Rodrigues de indicativo 2, que a gente vai discutir a possibilidade de ser chamado de nominalização. Em relação à nominalização, eu e a professora Valquíria fizemos um primeiro estudo, dessa vez sem o Guajá, sobre a nominalização nessas línguas. Então, a gente consegue verificar melhor o que está acontecendo quando a gente
olha para todas as línguas e quando a gente olha para o Nhangatu como parte dessa história. Tá? Então, essa foi a última aula do curso Língua Geral, Origens e Transformações Gramaticais. E hoje a gente trabalhou principalmente com Nhangatu e com outras línguas da família Tupi-Guarani. Espero que vocês tenham gostado do curso e que a gente tenha outros momentos para discutir mais essas questões sobre as línguas Tupi-Guarani e sobre Nhangatu sobre as línguas gerais, tá? Eu, a professora Valquíria e a professora Marina fazemos parte do Núcleo de Tipologia e Línguas Indígenas, que é um grupo de pesquisadores que procuram entender as línguas indígenas do Brasil. E esperamos que mais gente se junte nesse esforço hercúleo de entender as línguas indígenas do Brasil, de entender e valorizar os povos indígenas desse país. Obrigada. É isso.